Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez e dando continuidade a essa série Projeto de Vida 2023 para o concurseiro. Eu trouxe mais um tema que eu julgo aqui hiper mega importante para o dia a dia do concurseiro. Lembrando que todos esses temas que eu trouxe até agora são temas que eu julgo ser imprescindível para a aprovação de qualquer concurseiro. É aquela famosa regra geral, né? Regra que cabe para todos. Tem as regras específicas e tem as regras que cabem para todos. Então, essa é a ideia desse projeto, é trazer aquelas regras que cabem para todos, ok? Então até o dia 31/12 eu vou subir um vídeo por dia. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que você assista, dê uma maratonada aqui no meu canal assim que você tiver tempo, ok? Então se inscreva aqui no canal, acione aqui o sininho para você não se perder de mim aqui na internet, ok? Então o tema de hoje é: jogador, eu devo radicalizar os meus estudos? Ou é melhor eu aprender em bloco, respeitando a ordem natural do espaçamento? O que você acha? Vou trazer aqui exemplos práticos que aconteceram comigo na minha caminhada de concurseiro, ok? Vou trazer outros exemplos que já aconteceram com outras pessoas e vou trazer um pouco do que a ciência diz em relação a isso aí, ok? Então, primeiro ponto. A minha resposta é: depende. Eu acho que existem momentos na sua preparação que, felizmente ou infelizmente, você vai ter que dar uma radicalizada. Momentos específicos, momentos pontuais. Por que isso, Alexandre? Porque se você radicalizar durante um longo período de tempo, aquela radicalização constante ali, por exemplo, ficar um ano direto de forma na quinta marcha, sem parar, a tendência é que seja insustentável os seus estudos. A tendência é que você não aguente. A tendência é que você vá para a lona no meio do caminho, porque não é sustentável por muito tempo você radicalizar, ficar, por exemplo, 12 horas por dia estudando, ok? Mas, Alexandre, eu conheço pessoas que fizeram isso e passaram. Bem, agora entra a minha experiência. Eu também já fiz isso. No segundo ano dos meus estudos para concurso público, eu radicalizei. Na verdade, eu radicalizei o primeiro ano e o segundo ano. Sendo que o primeiro ano eu trabalhava, então eu não ficava muitas horas estudando, mas eu radicalizei. Eu não fazia mais nada, eu não fazia atividade física, eu caguei para a minha vida sentimental, eu caguei para o lazer, eu não fazia nada, eu radicalizei. Então, no primeiro ano eu trabalhava, estudava, radicalizei. No segundo ano eu fiquei desempregado, só estudava. Aí eu fui assim, eu começava às 8 da manhã, por exemplo, e terminava às 10 da noite. Parava para comer, ia ao banheiro e só, mais nada. Quais foram as minhas experiências nesse período? Bem, fui aprovado, beleza. Então, eu lembro que o primeiro concurso foi técnico administrativo da Prefeitura de Maricá, é um município que fica aqui no estado do Rio de Janeiro. Teve um cargo também no Correios, que eu não lembro mais, também administrativo, que eu passei dentro do número de vagas. Isso foi no segundo ano, né, radicalizando. Eu fiquei em 23º do Brasil para o cargo de sargento do Exército. Então, nesse segundo ano, eu peguei esses 3 pacotes aí. Eu pude escolher. Eu lembro que eu olhei, né? Antigamente tinha essa história de telegrama, hoje não tem muito não, né? Mas eu olhei e falei: caramba, eu posso escolher para onde que eu vou. Um cara que estava desempregado, todo arrebentado, nome no SPC, enfim, todo, como eu digo sempre lá no meu Insta, né? Todo cagado, a galera gosta desse termo. E agora eu estou podendo escolher um emprego público com estabilidade. Achei muito bacana. Sendo que eu paguei um preço caríssimo por isso. Porque, assim,
primeiro ponto que agora já é a segunda dica, né? A segunda dica é, você tem que saber o seu limite. Supondo que você consiga radicalizar 1 ano, 2 anos seguidos, 3 anos seguidos, 4 anos seguidos, e você consiga ficar em pé, beleza, é contigo mesmo. Então você tem que ter um autoconhecimento muito profundo para você ter absoluta certeza que se você radicalizar por um longo período de tempo, você vai ficar em pé. Então aí entra a segunda dica, é autoconhecimento. Será que você se conhece? Ok? Então, eu cumpri o objetivo, eu fui aprovado dentro do número de vagas em 3 concursos logo no meu 2º ano de estudo. Primeiro ano eu trabalhava e estudava, 2º ano eu só estudava. No entanto, eu tive graves problemas. Por exemplo, eu me isolei, né? Eu era um cara que ficava isolado, não queria conversar com ninguém. Então já começa o problema comportamental, né? Então já começou esse tipo de problema. Outro problema, fiquei com a barriga desse tamanho, né? O cara que sempre gostou de atividade física e tudo mais, o que aconteceu? A barriga foi lá na frente. Então, com certeza, eu fiquei com problema de saúde ali. Eu lembro que depois, para eu me relacionar com uma mulher, foi uma luta. Porque como eu fiquei esse tempo todo sem nada, eu fiquei no sal mesmo, esse tempo, 2 anos no sal, imagina. Sujeito com 22 anos, 23 anos, ali a flor da pele, sem nada. Então, o que aconteceu? Depois que eu me relacionar com uma mulher, foi uma luta, porque eu travei, eu me fechei todo, eu me acostumei com aquela vida, e para a mulher me convencer que era legal eu ter um relacionamento a 2, foi uma confusão danada, foi uma luta danada. Então, um outro tipo, foi um outro problema comportamental, né, que eu acho que eu tive. E outros problemas, né, que se você for num psicólogo, por exemplo, ele vai falar, pô, ó, isso aqui não é normal, isso aqui não é normal. Eu não fui a psicólogo porque não tinha dinheiro, né? Tem essa situação também, o cara tá duro, o cara não tem plano de saúde, o cara, né, vai fazer o quê? Então, nesse momento aí, eu ativei muito a minha fé, cara. Nesse momento foi a minha fé pura, por quê? Porque eu não tinha plano de saúde. No SUS não tem psicólogo. Se tiver, o cara vai marcar para você aí. Você chega lá hoje, o cara vai falar assim, daqui a 3 meses volta aí. Aí você tem uma sessão lá, você passa por uma sessão, aí depois de 3 meses, outra sessão. É assim, meu amigo. Então, assim, como eu não tinha dinheiro, não tinha nada, aí foi isso aí. Eu orava muito, eu pedia muito a Deus para me sustentar ali, me dar saúde, conseguir ficar em pé. Então eu saí vivo, porém fiquei todo arrebentado. Aí depois eu fui para a escola militar, aqueles outros 2 anos aí, eu comecei a abrir mais, né? Eu comecei, embora eu estivesse lá na escola militar, mas quando chegava final de semana, eu saía, me divertia. Mas isso eu não fiz durante 2 anos estudando. Eu radicalizei ao extremo e eu tive muitas consequências negativas que eu não recomendo. Então, por isso que eu acho que você precisa saber quais são os pontos específicos na sua caminhada ali de concurseiro que você deva radicalizar. Por exemplo, saiu o edital, é um ponto específico, né? Se você não estiver bem nas matérias e tudo mais. Lembrando que, às vezes você fala assim, vou estudar 12 horas por dia, radicalizei, vou estudar 12 horas por dia, vamos lá, durante 1 ano, 2 anos. Hoje eu vejo que a retenção de conteúdo, ela diminui muito quando chega um determinado momento ali dos seus estudos, né? Então, o que a ciência, agora entra a ciência, a terceira dica, o que a ciência diz? Quando você perceber que a sua capacidade de retenção está diminuindo, cara, tem que parar. Tu tem que parar e descansar, fazer outra coisa. Se você ficar ali, tu vai ficar ali de corpo presente físico, mas você não vai estar retendo quase nada. Ou seja, você está jogando tempo no lixo, está jogando, né? Esse tempo que você ia ficar ali retendo 10%, sei lá, 1%, 2%, 3% do conteúdo, que era mais jogo você estar fazendo um lazer, por exemplo. Porque o lazer faz parte também da sua preparação. Era mais fácil você estar descansando, porque o descanso faz parte da sua preparação. Então isso é meio que ignorância.
Hoje né, eu leio bastante sobre essa questão, né, de desenvolvimento cognitivo, e eu percebi que é ignorância você achar que vai ficar 12 horas lendo uma parada ali, mesmo tendo percebido que caiu absurdamente a sua capacidade ali de retenção de conteúdo. Então é ignorância isso daí. Lembrando que se você se autoconhecer, se você perceber que vai ficar lá 12 horas direto, mantendo o hiperfoco e conseguindo reter o conteúdo, beleza, mantém lá, fica lá. Mas é exceção da regra isso daí, beleza? A regra a gente não consegue ficar por muitas horas mantendo o hiperfoco e retendo bastante informação, porque chega uma hora que vai caindo, o seu poder de concentração de atenção vai caindo. Se o seu poder de concentração e atenção vai caindo, provavelmente a retenção de conteúdo também vai caindo, ok? Esse é a terceira dica, beleza? Então, quarta dica, a minha sugestão é aprender em bloco. Você vai separar ali um tempo na sua preparação, supondo que seu concurso vai abrir daqui a 2 anos, 3 anos. Essa é a melhor preparação. Por quê? Você vai pegar de forma tranquila e vai ter um espaçamento. Por isso que eu toquei nessa palavra logo no início do vídeo, e está aqui também, supostamente aqui no título do vídeo. Então, você vai fazer um espaçamento de aprendizado. O que significa isso, né? Tu vai aprender em bloco. Então, nos 3 primeiros meses, você vai ver uma visão macro das disciplinas, né? É o tempo de você montar suas estratégias para os seus estudos. Depois, no próximo trimestre, aí você já vai partir para uma visão média das disciplinas, okay? Se você conseguir fazer esse espaçamento e aprender em bloco, né? Questão das revisões, você fala, não, a cada bimestre eu faço uma revisão, então no espaçamento em 2 meses eu vou fazer uma revisão daquilo que eu já estudei até agora. Você pode ter certeza que a informação que você estiver ali diariamente lendo, ela vai ficar muito mais consolidada na sua memória de longa duração, e isso vai fazer com que você chegue no dia da sua prova, você consiga resgatar essa informação lá na memória de longa duração e marcar o seu X no lugar certo lá no cartão resposta. Então, a minha recomendação o melhor estudo é um estudo que você vai respeitar a ordem natural do aprendizado, a questão do sono, as revisões ativas, ou o uso de mapas mentais, se você assim desejar, flashcard, enfim, você vai utilizar, vai ajustar o seu sua metodologia de estudo, ok? Com um professor com uma didática que você se enquadra bem, também tem muito disso. Às vezes você pega o primeiro professor pela frente, mas a didática dele não é que ele seja ruim, mas a didática dessa professora, desse professor, não está muito enquadrado no seu jeito de aprender, porque existem 3 formas de aprendizado. Eu ensino isso lá na minha mentoria. Se você não faz parte ainda da minha mentoria, eu vou disponibilizar o link aqui abaixo para você conhecer. Então tem 3 formas de aprendizado: ou é visual, ou auditivo, ou sinestésico. Sinestésico é prática, na prática. Então, talvez aquele professor ele não tenha primeiro, né, ou ele não teve oportunidade, né, de perguntar a você e descobrir qual é a melhor forma de aprendizado sua, e a partir dali tentar te ensinar, porque muitas das vezes não tem como fazer isso. Por exemplo, se eu for fazer uma sessão de videoaula aqui, eu não conheço quem está do outro lado, então não tem como perguntar a pessoa qual é a melhor forma dela absorver o conhecimento. Tem gente que é auditivo, é mais auditivo. Tem gente que é mais visual, mais memória fotográfica. Tem gente que é mais praticando, ela aprende mais praticando do que vendo, do que ouvindo. Entendeu?
Tem gente que aprende mais assistindo videoaula. Tem gente que aprende mais lendo PDF. Tem gente que aprende mais praticando, só fazendo questões. Só fazendo questões para ela já é o suficiente. Ela aprende a teoria em cima das questões. Ela nem lê as questões. Eu já vi gente assim, eu conheço gente assim. O sujeito começou a estudar para concurso por questões e nunca leu a teoria. E ele ia fazendo, montando os resumos dele através dos comentários dos professores, blá, blá. Aí ele ia fazendo aquelas revisões dele periódicas ali e chegou lá, bingo. Nunca leu a teoria. Mas esse camarada, ele intuitivamente entendeu isso e usou, afunilou. Ele falou, esse método não serve para mim, esse método não serve para mim, esse método não serve para mim, esse aqui serve, foi, beleza. Mas o melhor dos mundos seria o quê? O professor estimular, levar o aluno a fazer essa reflexão. Por isso que eu critico muito o ensino brasileiro. Porque quando você chega lá no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, na sua faculdade, ninguém te estuda a ensinar. Ou melhor, ninguém te ensina a como estudar. Por isso que eu, vira e mexe, se você não me acompanha lá no meu Instagram, @profportuguesalê_soares, @profportuguesalê_soares, vou disponibilizar aqui abaixo. Eu faço essa crítica direta, eu falo assim, qual foi a disciplina que você teve no seu ensino fundamental, médio ou na faculdade chamada como estudar, como memorizar as informações? Não teve, entendeu? E em nenhum momento nenhum professor chegou e falou assim, olha só, hoje eu vou ensinar você a estudar, aprender a aprender. Em algum momento desses anos, desses longos anos seus aí, dentro do ensino fundamental, médio e do seu ensino superior, alguém falou isso para você? Então, por isso que você é um dos motivos pelo qual você tem uma dificuldade absurda quando você se depara lá com o mundo dos concursos públicos, porque você tem milhões de matérias para aprender num curto período de tempo, ok? Então, essa questão de se você conseguir respeitar a ordem natural do aprendizado, aprendendo em blocos específicos, manter a minha estratégia. Esse primeiro trimestre é para isso, depois o segundo trimestre é para isso, depois o terceiro trimestre é só para fazer questões e ler resumos. Se você conseguir fazer isso, a tendência é que você consiga colocar as informações bem fixadas, bem consolidadas na sua memória de longa duração, chamada memória de longo prazo, ok? E você não sinta muita dificuldade no dia da prova, ok? E seguindo aqueles espaçamentos das revisões periódicas. Esse é o melhor do mundo. Agora, terão momentos nos seus estudos que você precisa sim dar aquela radicalizada, Você precisa jogar quinta e ir. Mas percebendo que você não está mais aguentando, está sendo insuportável, você tem que pisar no freio. Opa, calma aí, vou pisar no freio, senão eu não vou conseguir chegar lá na frente. É como se fosse um corredor de maratona. O que o sujeito faz? Em determinados momentos ali do percurso, ele radicaliza, ele acelera. Mas na maioria do percurso, eu duvido que ele sai voado correndo. Não faz isso que ele não vai aguentar. É a mesma coisa de tudo para concurso. Essa é uma metáfora maravilhosa para você. Você fala assim, calma aí, eu estou correndo uma maratona. Então esse cara que está correndo a maratona, ele de vez em quando ele dá uns piques, beleza? Mas na maioria do percurso ele vem naquele trotezinho, naquele trote, no trote dele. Às vezes o trote dele não é igual o trote do outro. Então ele vem naquele trote dele, chega geralmente no final, ele dá aquele tirão, aquele gás final, ele chega no final do percurso, ele dá aquele tirão, ok? É exatamente isso, ok? E lembre-se dessa questão de que se você, supondo que você esteja 6 horas direto lendo a parada, se você percebeu que o seu rendimento começou a cair, cara, é ignorância você continuar ali, sentado nela. Bota a roupa, tá em casa, confortável, bota a roupa, vai dar uma andada, vai dar uma caminhada, ou liga ali a televisão e coloca um vídeo no YouTube, uma coisa assim que não vai exigir muita energia sua intelectual, sacou? Aí quando você falou assim, opa, relaxei de novo, aí você vai lá, você vê que seu poder de concentração de novo tá bacana, aí você vai lá e volta, ok? A mesma coisa, eu até vou publicar um artigo em relação a isso daí, é a questão do estado emocional ao qual você se encontra. Por exemplo, se você ficou exposto frente a um estado emocional negativo, supondo que você recebeu uma notícia que sua mulher te largou, seu marido te largou,
sei lá, alguém veio a óbito e tal, nesse determinado momento, por mais que você esteja com a faca nos dentes, né, se esteja radicalizando, a tendência é que se você sentar ali, antes de você resolver o básico, né, dessa pendência aí, problema sentimental, problema financeiro, um monte de gente te ligando, te cobrando, te ameaçando, se você não conseguir neutralizar isso daí, você pode ter certeza, você vai sentar ali e vai estar perdendo tempo. Você vai estar ali para cumprir tabela, fisicamente você está ali. Então, não radicalizei, não quero saber, beleza, mas você está sentado ali pensando nas dívidas que você tem que pagar amanhã, pensando em como você vai convencer sua ex-esposa, ou seu ex-marido, seu ex-namorado, não sei, a voltar para você, tá? Ou seja, tu tá ali, mas tá com a cabeça em outro lugar, pô. Tá pensando na morte da bezerra, como diz. Ou seja, tu não vai reter a informação, então tu tá perdendo tempo. Então tome cuidado com essa questão, né? Então, respondendo de vez aqui essa pergunta, devo radicalizar no meu processo de aprendizado ali, ou é melhor eu aprender em bloco, respeitando os espaçamentos das revisões periódicas? Qual é a melhor resposta que você tem para mim, Alexandre? Depende do momento. Você tem que pegar lá, qual é a data da minha prova? Data da minha prova tal, beleza. Quanto tempo eu tenho até a minha prova? Tantos dias. Ok, vou dividir aqui quantas semanas de estudo eu tenho. Quantas horas por semana eu estudo? Tanto, beleza. Como está a minha vida atualmente? Eu estou beleza? Estou tranquilo? Estou light? Estou de férias? Não estou? Tem problemas graves para resolver? Não tem? Você tem que levar isso tudo em consideração. Eu estou bem emocionalmente? É uma pergunta. Se você não estiver bem emocionalmente, meu amigo, eu conheço vários concurseiros que até conseguiram passar em concurso. Mas, infelizmente, o sujeito está lá enfiado lá na tarja preta e morando na terapia. Não é o caso isso. O que é o caso? É você passar de uma forma saudável e menos machucado possível. Porque não tem como também, aí é romantizar a parada. Para mim também não rola essa história que a galera fala assim, não, você vai conseguir passar no concurso público 100% saudável mentalmente, emocionalmente. Não vai. Não tem como. Como é que tu vai disputar um emprego com 50 mil cabeças, 100 mil cabeças e vai chegar lá normal? Você já viu um lutador de MMA lá no final do campeonato, ele ganhar o campeonato e ele chegar lá com a cara lisinha, sem nenhum arranhão? O cara não está com problema no joelho, o cara não está com uma dor lombar, você já viu disso? E nem vai ver porque ele apanhou muito no processo. No concurso público é a mesma coisa. Essas pancadarias todas, elas são inerentes, elas são natural da parada. Então, você não vai chegar a 100%, beleza? Mas você pode sim chegar equilibradamente saudável, com sua saúde mental em dia, com seus comportamentos normais, com seu emocional em ordem, com sua vida espiritual também em ordem. Tem como fazer isso. Agora, você vai ter que entender que você vai ter que respeitar o processo. Eu costumo dizer que é muito melhor o sujeito ele demorar mais 6 meses, mais 1 ano e passar dessa forma que eu te falei, do que o sujeito desacelerar o processo, ele passar 1 ano antes, 1 ano e meio antes, 6 meses antes, mas chegar lá todo estourado, todo arrebentado, tendo que morando na terapia e tomando tarja preta todo dia para ficar em pé. Lembrando que tarja preta é uma droga. É uma droga lícita, né? Você vai lá, o médico, você precisa tomar isso aqui, blá, 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 mas tu tá ingerindo droga, pra dentro. Então, é inteligente isso? Lógico, se não tiver para onde correr, o médico, o especialista falou, você precisa disso aqui, aí não tem ponto para você vai ter que utilizar aquilo. Mas o remédio, ele tem ali suas contraindicações, né? Tem seus efeitos colaterais. Você acha que você vai sair ileso disso? Você vai encher a cara de tarja preta, não interessa. Passei, estou ganhando 20 mil por mês, 25 mil por mês, estou ganhando 10, não interessa. Aí depois eu vou ver minha saúde. Aí tá, quando você
Pá, tomar posse, caiu o seu primeiro pagamento lá, você vai falar assim, agora eu vou ter que utilizar esse dinheiro aqui para pagar a consulta de psicólogo, para ficar comprando tarja preta todo mês. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele gasta R$350 por mês, meu amigo, com essa parada aí, pô, de remédio. 350 pilas por mês, cara. E tem que pagar lá também, que o plano não cobre o tal psicólogo que ele gosta. Olha só que coisa. Aí, quando ele vai, por exemplo, se relacionar com uma pessoa, influencia, porque ele, né, quando você não está bem emocionalmente, você não está nem resolvido em você, né? Aí você vai se envolve com outra pessoa, você leva problema para outra pessoa. Olha só, que loucura. Que você está com problema, você leva, ou seja, você não está levando a solução para outra pessoa, você está levando problema para outra pessoa. Aí, pum, duas pessoas ali doentes. Aí agora, né, não são mais uma, são duas, porque não tem jeito, você vai conviver com essa pessoa todo dia e você vai passar esses problemas todos com ela vai ter que aturar você com todos esses problemas, né, em tese, enfim. Aí você vai ver, caramba, cara, eu resolvi um problema financeiro, mas olha só, agora eu tô com dificuldade aqui de me relacionar com uma pessoa por causa disso, que eu tô na tarja preta aqui, tô mergulhado nisso, não consigo me resolver. Ou então vem uma outra pessoa e zoa o seu plantão porque vê que você está frágil, está sensível, aí sua vida se torna um caos, porque você estava com esses problemas que você adquiriu lá na fase da sua preparação. Tem gente que consegue passar beleza, mas arrebenta o sono todo, aí depois fica anos e anos enfiado dentro de consultório médico, para o médico, nutricionista, resolveu o problema de sono dele, que ele não consegue mais dormir, uma insônia absurda, o cara enchia a cara de café direto, né, com aquela história, não, tem que ficar acordado, tem que estudar, tem gente estudando agora e eu estou aqui descansando. Aí o sujeito fica lá anos e anos tentando regular o sono dele, olha que loucura. Aí às vezes o cara se torna um cara com uma irritabilidade absurda o resto da vida, um cara nervoso, enfim. Existem vários efeitos colaterais. Se você radicalizar por um longo período de tempo, não é sustentável. Seu corpo não sustenta. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para você saber quando é que você deve dar uma acelerada ali, em que momento da preparação, ok? E depois você desacelerar, depois você acelera de novo, tem que ter uma constância, não tem jeito. Não adianta nada, por exemplo, você estudar 8 horas direto hoje e ficar 3 dias sem estudar. É ignorância isso. Não vai adiantar. A ideia é que você é muito mais vantajoso você manter uma constância. Não, todo dia eu vou estudar 3 horas. É isso que eu consigo. Eu já percebi que para eu ter retenção, ficar em hiperfoco, em alerta lendo, são 3 horas por dia. Beleza, então é o seu ritmo, irmão. Entendeu? Você tem que respeitar o seu ritmo. Aí tu vai lá 3 horas por dia, todo dia. Ah, mas Alexandre, eu vou ficar 3 anos assim para passar. Lá na frente você vai entender que foi a melhor decisão que você tomou. Eu prefiro ficar 1 ano e meio, engatar 12 horas por dia. Lá na frente você vai entender o que eu estou falando. Se você é um concurseiro avançado, você está me entendendo melhor. Se você é um concurseiro intermediário, você está me entendendo em parte. Se você é um concurseiro iniciante, pode ser que você não esteja me entendendo bem. Mas a única coisa que eu posso falar para você é acredite na ciência. Acredite na ciência. Ok? E essas dicas que eu dei para você aqui são dicas de uma pessoa que viveu na pele isso. Então a experiência própria, e eu trouxe para vocês aqui, né, algumas bases de estudos para corroborar com essa definição que eu trago em relação a esse tema aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para você não se perder de mim aqui. Não se esqueça de ir lá no meu Instagram, @profportuguesalsoares, @profportuguesalsoares. Eu convido você a ir lá porque eu produzo muito conteúdo legal em relação ao concurso público, eu tenho certeza que vai ajudar você na sua preparação, beleza? Muita luz para você, boas energias, eu faço voto de saúde, de paz e de prosperidade para você e até o próximo vídeo.